nono, bom dia! Hoje nós vamos fazer a correção do nosso exercício referente à página 247 até a página 249, perfeito? Então vamos lá. A primeira questão, ele coloca como item principal aí o nitrato de prata, que ele pode ser utilizado para identificar impressões digitais em investigações policiais. Ele reage com o cloreto de sódio. Como você observa, após cada leitura do elemento, você tem a fórmula entre parênteses, tá bom? Então, o cloreto de sódio presente na impressão digital. E depois ele diz que essa substância ela produz um precipitado branco, que é o cloreto de prata. Aí você vê também a fórmula aí entre parênteses. Este se decompõe ao ser exposto à luz solar, produzindo a prata metálica de coloração escura e visível a olho nu, revelando as linhas das digitais. Então, com base nas informações acima, responda às questões. Vamos lá. O processo de revelação das impressões digitais envolve basicamente substância de uma mesma função química. Marque com X nessa função química. Aí ele dá como opção ácido, base, sal e óxido. Então você vai observar lá no início do exercício, ele já está dizendo que ela é uma substância de função química, que é o sal, ok? Número 2. Analise os valores de pH apresentado a seguir. Olha aí, circule, presta bem atenção, as alternativas em que é necessário adicionar o ácido para que o valor de pH fique neutro e marcar com um X nas alternativas em que é necessário adicionar a base para que o valor de pH fique neutro. Ele coloca aqui que o pH ele é 7.0, então nós vamos ter como essa base. Então vamos lá. O pH 7.8, aí você vai circular, veja bem, com o objetivo que o pH fique neutro, tá? Então ele tem 7.8, então você vai adicionar o ácido, tá? Nessa substância. Letra B, pH 8.0, também você vai adicionar. Então, circula a letra A e a letra B. Letra C, pH 5.6. Então, aqui no caso, você vai marcar com X, porque é necessário adicionar a base, tá? Letra D, também você vai marcar com X, porque ele tem um pH 4.3, então para que essa substância fique neutra, você precisa adicionar a base. Letra E, pH 3.5, também você vai marcar com X, porque precisa adicionar a base. F, pH 13.8, aqui você já vai circular, porque é necessário adicionar o ácido para que o pH fique neutro, tá bom? Então, só recordando, letra A e B, a B e a letra F, você deveria circular, porque você precisa adicionar a base. E as outras você marcaria com X. Questão de número 2. Questão de número 2 diz o seguinte, 3, desculpa, só corrigindo, questão 3. Em um laboratório, um químico misturou com os cuidados necessários uma solução de ácido clorídrico. Veja bem, quando eu falo em ácido clorídrico, lembrando da fórmula HCl, tá? Em uma solução de hidróxido de sódio, veja que aí o hidróxido já é uma base. Então, fórmula é o que? NHOH, tá? Formando essa hidroxila. Então, a partir dessa mistura, obteve-se o cloreto de sódio e água produzidos nessa reação. O exercício pede para você escrever
a reação química. Então vamos lá. No primeiro espaço você vai colocar o ácido clorídrico, que é o HCl. No segundo espaço você vai colocar o hidróxido de sódio, que é o NaOH. Aí tem a seta. Aí essa reação ocorreu, ou seja, liberando o cloreto de sódio, que é o sal, né? Então você coloca aí NaCl mais a substância água, ok? Letra B. Identifique a função química de cada uma das substâncias envolvidas na reação. Ó, a primeira, ácido clorídrico. Depois, ácido hidróxido de sódio, como você pode estar observando já na fórmula, né? Depois, a base, que é o cloreto de sódio. O hidróxido de sódio, só recordando aqui, o hidróxido de sódio, que é o NaOH, né? Que forma a base. O cloreto de sódio, o NaCl, que é o sal. E a água, ok? Aí ele pergunta, que tipo de reação química está ocorrendo? Então, essa reação química é uma reação de neutralização, tá bom? Letra C, neutralização. Vamos agora para a página 248. Vamos lá. Chegando à página 248. Passamos um pouquinho, voltando de novo. Página 248, tá? Na página 248, opa, voltou de novo. Página 248. Vamos lá. Ele pede para você ler o texto. Tá? Então, lendo o texto. Só para a gente ter uma base aí, né? Após ler o texto, aí tem a letra A. Aí o seu trabalho, o primeiro processo é ler o texto, tá bom? Aí letra A. Relacione o nome da substância à sua respectiva fórmula química. Para isso, ligue o item da coluna da esquerda ao seu correspondente da coluna da direita. Se necessário, faça uma pesquisa. Então vamos lá. Só aumentar só um pouquinho aqui. Então nós temos o hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio é o NaOH. Você pode estar ligando para NaOH. Hipoclorito de sódio. Aí você já tem NaClO. NaClO, tá? Sulfato de alumínio, Al2. Aí tem o parêntese, SO4, fechou o parêntese, 3, tá? E em seguida nós temos o hidróxido de alumínio. Eu só fiz uma pequena troca aqui, né? Então, só repetindo. O hidróxido de sódio, NaOH. Hipoclorito de sódio, NaClO. Sulfato de alumínio é o Al2SO4. Ácido hipocloroso, HClO. E o hidróxido de alumínio, que é o AlOH3. Tá? Só fazendo aí uma pequena correção. Depois, agora identifica a função química de cada uma dessas substâncias. Então vamos lá. Ácido, tá? Temos o ácido hipocloroso, que é o HClO. Bases, temos o hidróxido de sódio, que é o NaOH. Hidróxido de alumínio, que é o AlOH3. Os sais, sulfato, no caso os sais, né? Temos o sulfato de alumínio, que é o Al2SO4, 3. E hipoclorito de sódio, tá? NaCl. E não foi citado nenhum óxido no caso, tá bom? Letra C. Qual a importância do tratamento da água? Aí você vai
Por exemplo, a gente pode dizer que o tratamento da água, ele remove materiais e micro-organismos que possam causar danos à saúde dos seres humanos, tornando a água potável, ou seja, adequada para o consumo, tá? Então aí a gente vai ter você vai usar dos seus conhecimentos para poder estar respondendo aí essa questão, ok? Vamos para a questão 5. Novamente você tem um texto. Em seguida vem, em qual recipiente foi adicionado o alvejante? Então, você pode estar observando aí o recipiente 1, o recipiente 2, tá? Aí a pergunta é, em qual recipiente foi adicionado o alvejante? E o vinagre incolor? Vamos lá. Então, a gente pode observar que foi adicionado no recipiente 1, tá? Veja bem, você pode estar observando aí o exemplo aí no livro de vocês, tá bom? Então foi no recipiente 1, pois a fenolfetalina é um indicador de pH que fica com a coloração violeta ao entrar em contato com uma solução básica. Já o vinagre incolor foi adicionado no recipiente 2, pois ele é uma substância ácida que entra em contato com a fenolfetalina e não altera essa coloração, ou seja, a solução fica incolor, tá? Então vamos lá, continuando aí o nosso exercício, vamos lá para a página 249. Na página 249 você vai observar que aí a gente está fazendo uma revisão de todo o nosso assunto estudado nesse capítulo, tá bom? Então vamos lá. Ele diz assim, funções químicas. Opa, cresceu muito. Funções químicas apresentam pH. Aí a palavra que você vai estar completando aí é a palavra menor do que 7. Veja, prestando de novo atenção. Nos ácidos, apresentam pH menor que 7. Eles formam íon hidrogênio, que é o H+, em solução aquosa, tá? Depois a gente tem possui gosto azedo. Veja bem que aí a gente tá falando de sal, tá dando as características do sal, tá bom? Reage com alguns metais formando sais e gás hidrogênio. Em contato com o papel tornassol, tornam-se vermelho. Ácidos fortes têm maior capacidade de formar íons, tá? Do que os ácidos fracos, ok? Vamos para a próxima questão. Vamos falar um pouquinho sobre as bases, depois os sais e depois os óxidos, tá bom? Aí no seu livro você pode estar observando aí a tabela, tá? No caso, os ácidos fortes e os ácidos fracos. Bora lá, base. As bases, elas apresentam pH maior do que 7. Presta bem atenção, o ácido é menor, a base, o pH é maior do que 7. Liberam íons hidroxila, que é o OH, em solução aquosa. Já as bases, elas possuem gosto amargo e adstringentes. Eles têm textura escorregadia e oleosa. Em contato com o papel de tornassol, torna-se azul. Bases fortes têm maior capacidade de liberar íons, que é a hidroxila no caso, né, do que as bases fracas. Vamos ver um pouquinho sobre sais. Só complementando aí, né? Sais são formados por um cátion diferente de hidrogênio e um ânion diferente de hidroxila, formado pela interação de ácidos e bases.
na chamada reação de neutralização, que resulta na formação de sal e água, como nós vimos agora há pouco na reação química. Os óxidos, eu passei um pouquinho, mas já estou voltando. Os óxidos, só corrigindo aqui, são formados por elementos químicos em que um deles é necessariamente o oxigênio, tá? Já que está falando de oxigênio aí. Os óxidos ácidos, eles formam ácido quando reagem com água. Os óxidos básicos, eles formam base quando reagem com água. Tá bom, gente? Então, até aqui foi a correção do nosso exercício da nossa aula anterior, ok? Até a nossa próxima.